nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que a amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. Filhos e filhas da luz, reunimo-nos para adorar o Senhor e celebrar a Eucaristia. Ilumina a nossa vida e afasta as trevas que nos rodeiam. Vivamos nesta liturgia a alegria de sermos conduzidos por Jesus. Ele nos livra de toda cegueira e nos permite ver e julgar as realidades do mundo com os olhos da fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus.
nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso, que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. O nosso texto não é uma reportagem jornalística sobre a cura de um cego, mas é uma catequese na qual se apresenta Jesus como a luz que veio iluminar o caminho dos homens. O cego da nossa história é um símbolo de todos os homens e mulheres que vivem na escuridão, privados da luz, prisioneiros dessas cadeias que os impedem de chegar à plenitude da vida. A reflexão apresenta-se em vários quadros. No primeiro quadro, Jesus apresenta-se como a luz do mundo. Jesus e os discípulos estão diante de um cego de nascença. De acordo com a teologia da época, o sofrimento era sempre resultado do pecado. Por isso, os discípulos estavam preocupados em saber se foi o cego que pecou ou se foram os seus pais. Jesus desmonta esta perspectiva e nega qualquer relação entre pecado e sofrimento. No entanto, a ocasião é propícia para ir mais além, e Jesus aproveita para mostrar que a missão que o Pai lhe confiou é ser a luz do mundo e encher de luz a vida dos que vivem nas trevas. No segundo quadro, Jesus passa das palavras aos atos e prepara-se para dar a luz ao cego. Começa por cuspir no chão, fazer lodo com a saliva e ungir com esse lodo os olhos do cego. O gesto de fazer lodo reproduz, evidentemente, o gesto criador de Deus, quando Deus amassou o barro e modelou o homem. A saliva transmitia, pensava-se, a própria força ou energia vital, equivalente ao sopro de Deus que deu vida a Adão. Assim,
Jesus juntou ao barro a sua própria energia vital, repetindo o gesto criador de Deus. A missão de Jesus é criar um homem novo, animado pelo Espírito de Jesus. No entanto, a cura não é imediata, requer-se a cooperação do enfermo. Vai lavar-te na piscina de Siloé, disse-lhe Jesus. A disponibilidade do cego em obedecer à ordem de Jesus é um elemento essencial na cura e sublinha a sua adesão à proposta que Jesus lhe faz. A referência ao banho na piscina do enviado, o autor deste texto tem o cuidado de explicar que Siloé significa enviado, é evidentemente uma alusão à água de Jesus, o enviado do Pai. Essa água que torna os homens novos, livres das trevas e da escravidão. A comunidade joânica pretenderá, certamente, fazer aqui uma catequese sobre o batismo. Quem quiser sair das trevas para viver na luz, como homem novo, tem de aceitar a água do batismo, isto é, tem de optar por Jesus e acolher a proposta de vida que ele oferece. Depois, o autor do texto coloca em cena várias personagens. Essas personagens vão assumir, representar vários papéis e assumir atitudes diversas diante da cura do cego. Os primeiros a ocupar a cena são os vizinhos e conhecidos do cego. A imagem do cego, dependente e inválido, transformado em homem livre e independente, leva os seus concidadãos a interrogar-se. Percebem que de Jesus vem o dom da vida em plenitude. Talvez anseiem pelo encontro com Jesus, mas não se atrevem a dar o passo definitivo, ir ao encontro de Jesus para ter acesso à luz. Representam aqueles que percebem a novidade da proposta que Jesus traz, que sabem que essa proposta é libertadora, mas que vivem na inércia, no comodismo e não estão dispostos a sair do seu cantinho, do seu mundo limitado, para ir ao encontro da luz. Um outro grupo que aparece em cena é o dos fariseus. Eles sabem perfeitamente que Jesus oferece a luz, mas recusam-na liminarmente. Para eles, interessa continuar com o esquema das trevas. Representam aqueles que têm conhecimento da novidade de Jesus, mas não estão dispostos a acolhê-la. Sentem-se mais confortáveis nos seus esquemas de escravidão e autossuficiência e não estão dispostos a renunciar às trevas. Mas opõem-se decididamente à luz que Jesus oferece e não aceitam que alguém queira sair da escravidão para a liberdade. Quando constatam que o homem curado por Jesus não está disposto a voltar atrás e a regressar aos esquemas de escravidão, expulsam-no da sinagoga. Entre as trevas que os dirigentes querem manter e a luz que Jesus oferece, não pode haver compromisso. Depois aparecem em cena os pais do cego. Eles limitam-se a constatar o acontecimento. O filho nasceu cego e agora vê, mas evitam comprometer-se. Na sua atitude, transparece o medo de quem é escravo e não tem coragem de passar das trevas para a luz. O texto explica, inclusive, que eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. A sinagoga designava o local do encontro da comunidade israelita, mas designava o local do encontro da comunidade israelita também com a própria comunidade do povo de Deus. Ser expulso da sinagoga significava a excomunhão, o risco de ser declarado herege e apóstata, de perder os pontos de referência comunitários, o cair na solidão, no ridículo,
no descrédito e na marginalidade. Preferem a segurança da ordem estabelecida, embora injusta e opressora, do que os riscos da vida livre. Representam todos aqueles que, por medo, preferem continuar na escravidão, não provocar os dirigentes ou a opinião pública, do correr o risco de aceitar a proposta transformadora de Jesus. Finalmente, reparemos no percurso que o homem curado por Jesus faz. Antes de se encontrar com Jesus, é um homem prisioneiro das trevas, dependente e limitado. Depois encontra-se com Jesus e recebe a luz. Do encontro com Jesus, resulta sempre uma proposta de vida nova para o homem. O relato descreve com simplicidade, mas também de uma forma muito bela, a progressiva transformação que o homem vai sofrendo. Nos momentos imediatos à cura, ele não tem ainda grandes certezas. Quando lhe perguntam por Jesus, responde: não sei. E quando lhe perguntam quem é Jesus, ele responde: é um profeta. Mas a luz que agora brilha na sua vida vai o amadurecendo progressivamente. Confrontado com os dirigentes e intimado a renegar a luz e a liberdade recebidas, ele torna-se, em dado momento, o homem das certezas, das convicções, argumenta com agilidade e inteligência, joga com a ironia, recusa-se a regressar à escravidão. Mostra o homem adulto, maduro, livre, sem medo. É isso que a luz que Jesus oferece produz no homem. Finalmente, o texto descreve o estado final dessa caminhada progressiva, a adesão plena a Jesus. Encontrando o ex-cego, Jesus convida-o a aderir ao Filho do Homem. Acreditas no Filho do Homem? A resposta do ex-cego é a adesão total. Creio, Senhor. O título Senhor era o título com que a comunidade cristã primitiva designava Jesus, o Senhor glorioso. Diz ainda o texto que o ex-cego se prostrou e adorou Jesus. Adorar significa reconhecer Jesus como projeto de homem novo, que Deus apresenta aos homens, aderir a Ele e segui-lo. Neste percurso está simbolicamente representado o caminho do catecúmeno. O primeiro passo é o encontro com Jesus. Depois, o catecúmeno manifesta sua adesão à luz e vai amadurecendo a sua descoberta. Torna-se progressivamente um homem livre, sem medo, confiante, e esse caminho desemboca na adesão total a Jesus, no reconhecimento de que Ele é o Senhor que conduz a história e que tem uma proposta de vida para o homem. Depois disto, ao cristão nada mais interessa do que seguir Jesus. A missão de Jesus é aqui apresentada como criação de um homem novo. Deus criou o homem para ser livre e feliz, mas o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência dominaram o coração do homem, prenderam-no num esquema de cegueira e frustraram o projeto de Deus. A missão de Jesus consistirá em destruir essa cegueira, libertar o homem e fazê-lo viver na luz. Trata-se de uma nova criação. Assim, da ação de Jesus irá nascer um homem novo, liberto do egoísmo e do pecado, vivendo na liberdade, a caminho da vida em plenitude. Oremos. Ó Jesus, luz do mundo, a cegueira espiritual nos torna insensível aos sinais de sofrimento dos irmãos e irmãs e nos impede de perceber a angústia dos oprimidos. Dá-nos, Senhor, a justa visão da realidade
e a firme vontade de fazer prosperar o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.